Olá, meu nome é Jean de Oliveira, eu trabalho como psicólogo clínico, mas hoje a gente vai fazer uma pequena aula de filosofia aqui no YouTube. E por acaso, o conteúdo que a gente vai abordar, ele é bem introdutório para que, à medida que as aulas forem passando, a gente possa trazer um conteúdo um pouco mais alternativo, eu diria. Eu tenho uma série de ensaios sobre filosofia e eu gostaria de apresentar, mas seria vão apresentar o conteúdo sem primeiro dar as bases para que as pessoas que vão ouvir e assistir tenham condições de ligar os elementos uns aos outros de maneira que as ideias fiquem bem claras. Vocês provavelmente já ouviram dizer que filosofia é a junção de duas partículas gregas, philos, que é a amizade, e sophia, que é a sabedoria. Então, a filosofia seria uma espécie de amizade para com a sabedoria, uma espécie de amor-amigo. Mas, no final das contas, quando você acessa um conteúdo sobre filosofia, quando você assiste uma aula, quando você vê uma frase, se a sua impressão é que filosofia é aquele estilo bonito de falar sobre coisas que tocam o teu emocional, talvez você não tenha entendido o que a filosofia é, de fato. A filosofia é uma construção de sistemas. O seu computador, ele provavelmente veio de fábrica com alguma versão do Windows, que é um sistema operacional. Algumas pessoas mais alternativas podem preferir um Linux, porque é código aberto. Outras pessoas com maior poder aquisitivo talvez prefiram um macOS, mas o que todos esses sistemas têm em comum é que são sistemas operacionais. Aqui eu tenho um celular antigo, de um sistema operacional morto atualmente, chamado Symbian, e a gente tem os nossos celulares de hoje em dia, que a maioria ou é iPhone ou é Android, certo? O que é um sistema operacional? É uma base que te permite rodar aplicativos em interação com o hardware físico. Tudo bem, eu não quero ser assim muito exato, porque tem uma mediação dos drivers que fazem com que o sistema operacional, a partir do kernel, consiga enxergar as peças e blá, blá, blá. Não é esse o meu foco. O meu foco é que cada filosofia, ou filosofias, porque são várias, elas se prestam a ser formas de interpretação do mundo. Elas se prestam a ser sistemas operacionais que você usa para poder interpretar a realidade. Talvez uma analogia mais simples do que essa seja a analogia do óculos, porque você consegue enxergar as coisas, quando você tem problema de visão, através de uma lente corretiva. Essa lente corretiva é um sistema operacional. Essa lente corretiva é uma filosofia, nessa analogia que a gente está fazendo aqui. Então, a construção de sistemas de interpretação da realidade, ela é múltipla. Alguns deles são mutuamente excludentes, ou seja, incompatíveis uns com os outros, mas todos eles tentam, em alguma medida, dar conta de explicar o todo da realidade. Não é como a ciência, que é dividida em categorias. Você tem a biologia, só para estudar as coisas vivas. Você tem a física, só para estudar o movimento. Você tem a química, para estudar as propriedades da matéria. Você tem a matemática, para estabelecer as relações quantitativas. Não é assim que a filosofia funciona. Ela tenta enxergar a big picture, né? A figura inteira. Ela tenta enxergar o todo da realidade a partir da ótica do observador, a partir de um ponto de vista lógico e tendo uma certa coerência interna. Então, dito isso, se a filosofia, na realidade, não é sobre falar bonito, mas é sobre construir sistemas de interpretação da realidade, a gente pode, grosso modo, classificar esses sistemas entre aqueles que serão verdadeiros de fato, porque estão descrevendo a realidade tal e qual ela é, apesar das nossas limitações de linguagem, e nós temos aquelas que são simplesmente consistentes, ou seja, são julgamentos a partir da pessoa que construiu esse sistema operacional, que é útil em alguma medida, mas não precisa necessariamente corresponder a todas as situações como verdadeira. Ela seria meio que ou um recorte ou uma derivação de impressões em que cada uma das afirmações ou negações ela se encaixa como aquelas pecinhas de Lego para formar alguma coisa, um todo de interpretação. Porém, entendendo que se algum dos elementos na base da formação dessa, vamos chamar de teoria, né,
dessa forma de interpretar o mundo, se alguma das premissas na base for falsa, inevitavelmente, todo o resto, por mais coerente que seja, também o será. E qualquer verdade que apareça lá na frente, dentro dessa teoria, vai ser simplesmente acidental. Eu não sei se vocês entendem o que é isso, mas quando a gente vai construir um sistema de pensamento, se a base do sistema de pensamento ela não for verdadeira, o resto do sistema, por mais que possa aparecer uma verdade acidental aqui ou acolá, ele não poderá ser considerado ele mesmo verdadeiro. Ok? Então, dito isso, a ideia de se estudar filosofia, entendendo que existem sistemas que a gente pode considerar verdadeiros e entendendo que existem sistemas que são só consistentes, coerentes, né? Mas que algum elemento da base eventualmente não será verdadeiro, a gente pode interpretar que a construção de sistemas filosóficos, ele diz respeito muito mais a você conseguir os melhores argumentos para poder descrever ou explicar alguma coisa. Seja um fenômeno, seja um comportamento, seja tentar dizer o que algo é. É interessante a gente observar que, embora existam outras formas de você encarar o mundo, a forma mais basilar, ela é binária. Ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa. A gente começa o pensamento assim, tá? Isso não vai ser tão universal quanto eu gostaria. Existem situações onde não é possível determinar com muita precisão qual que seria o fato das coisas, o que seria verdade. Mas a gente pode usar esse sistema binário de verdadeiro e falso como a gente usa na eletrônica. O verdadeiro é o ligado e o falso é o desligado. O verdadeiro é aquilo que é, aquilo que existe, e o falso é aquilo que não é, aquilo que não existe. Então, entendendo isso, eu queria trazer alguns conceitos mais simples para a gente poder, à medida que as aulas forem sendo construídas, a gente conseguir tecer uma teia de interpretação legal dentro desses ensaios de filosofia que eu vou apresentar posteriormente aqui para vocês. A gente fala muito sobre natureza. A natureza das coisas, as coisas que acontecem na natureza, e normalmente a gente fala sobre natureza num senso mais estético, sabe? Aquelas coisas que parecem ser naturais, porque estão aí integradas, né, dentro da biologia, porque é bonito, porque não é obra feita pelas mãos dos homens. E, no entanto, dentro de filosofia, natureza tem muito mais a ver com essência. Natureza, em filosofia, não é o que acontece na natureza. Natureza, em filosofia, é o que as coisas são. Então, por exemplo, você pode observar na natureza que, eventualmente, os animais podem ter alguns comportamentos bem bizarros, né? A mãe que devora os filhotes, como no caso das aranhas, a fêmea que devora o macho durante a cópula, como o caso de algumas espécies de louva-a-Deus, e a gente pode olhar para essas coisas bizarras e pensar, nossa, isso é natural, né? A natureza. Não. Natureza, em filosofia, é o que essa coisa é. Por que eu não posso comer pelo olho? Por que eu não posso, por exemplo, respirar água? A natureza tem muito mais a ver com teleologia, com design, com como as coisas funcionam, o que elas são, de fato. Não tem a ver com o que acontece, porque muita coisa bizarra acontece na natureza. E não é porque é natural que uma coisa é certa ou é boa. A gente consegue definir como as coisas são, de fato, pelo modo como elas funcionam. Isso é teleologia. O certo e o errado, para cada organismo, se define a partir da teleologia, a partir do design, vamos colocar nessa palavra, que é mais fácil de entender, de cada coisa. Isso vale para os órgãos, isso vale para os objetos, criados ou não, isso vale para os nossos comportamentos. Então, se natureza é igual a essência, toda essência depende de uma substância, né? Substância o que é? Está embaixo, é a instância que está embaixo segurando as coisas que estão em cima, né? Substância. Então, do que as coisas são feitas? Se você for parar para observar dentro da história da filosofia e mesmo da física e da química, você vai ver modelos propostos de como que as coisas existem, do que elas são feitas. E aqui eu quero trazer um exemplo bem banal, mas pega um pão. Você corta os pedaços, você esfarela, e você consegue esfarelar os farelos. E se você tivesse um microscópio, você veria o farelo dos farelos dos farelos. Isso não vai acabar nunca. A questão aqui, e eu vou me propor explicar isso mais tarde, é que
as substâncias das coisas vão regredindo, mas elas não regridem infinitamente. Eu tenho uma proposta filosófica em que, ao final das coisas, a gente encontra algo que é simplesmente o vazio. Mas isso não é para ser explicado hoje, tá? Eu estou apenas colocando aqui uma gradação de ideias. Se natureza é igual a essência, e toda essência tem substância, a substância última é vazia. Eu vou tentar mostrar isso metafisicamente mais tarde, quando vocês estiverem prontos para poder ouvir isso. Então, verdade é aquilo que é, verdade é aquilo que existe, e, em alguma medida, verdade é a correspondência entre a descrição da coisa e aquilo que eu digo a respeito dessa coisa. Quais são os estados da mente em relação à verdade? A gente tem a ignorância, que é quando eu não sei o que a verdade é, e talvez nem me importe. A gente tem a dúvida, que é quando eu não tenho certeza se a verdade é X ou Y ou Z, mas pelo menos eu tenho opções. Você tem a opinião, que é quando entre essas opções você escolhe uma, baseado não importa muito bem em que, você simplesmente escolhe e aposta que essa seja a verdade. E você tem a certeza, que é o último nível, que é quando de fato você está afirmando positivamente ou negativamente um fato. Positivamente, se você estiver fazendo uma afirmação, negativamente, se você estiver fazendo uma negação, porque uma negação também pode ser verdade, né? Se eu digo que uma coisa não existe, e essa coisa efetivamente não existe, então isso também é verdade, isso é uma verdade dos fatos. Deu para pegar? Espero que sim. Então, a partir disso, eu vou simplesmente apresentar algumas categorias de verdade, para que nas próximas aulas a gente aborde isso com alguma clareza. Porque, afinal de contas, qual é o objetivo da filosofia e mesmo o objetivo das crenças religiosas? Em última análise, é encontrar a verdade, é expressar essa verdade de uma forma que seja comum, que a gente possa estabelecer uma comunicação sobre aquilo que é e aquilo que não é. Nós temos pelo menos 4 categorias interessantes para a gente definir ou descrever, eu prefiro a palavra descrever, aquilo que no senso comum, pelo menos, a gente estabelece como verdade. Você tem a verdade substancial, que é aquilo que acontece em um caso isolado. Por exemplo, se você sofre um assalto e só estava você e o assaltante lá, você não tem provas, você só tem a sua lembrança, a sua experiência, isso é uma verdade substancial, porque só aconteceu contigo e você sabe que aconteceu, você só não consegue demonstrar isso para outras pessoas. Estou falando aqui um caso bem hipotético, né? Mas verdade substancial é aquilo que acontece para apenas um recorte, para apenas um caso individual. Não deixa de ser verdade só porque não acontece com todo mundo. Esse é o famoso cada um, cada um. A gente tem também a verdade provável, que é aquela que, de tanto você ver se repetir, você espera que se repita de novo, mesmo que você não tenha garantia de que vai ser assim. Tem aquela música de Renato Russo que diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Por quê? Porque ele sempre volta. Mas só porque ele sempre voltou até agora, não quer dizer que amanhã ele vai voltar também. Isso é uma falácia de non sequitur, né? Uma coisa não se segue da outra. A repetição não torna algo universal, né? Um tipo de verdade que seria um pouquinho mais universal, que seria uma verdade mais da matemática, né? Seria a verdade inegável. Por exemplo, você não tem como negar que 1 mais 1 seja igual a 2, você não tem como negar que um triângulo tem 3 lados, mas até isso é um pouco problemático, porque são verdades de definição. Então, quando você diz que um triângulo é um objeto de 3 lados, você está fazendo quase que um raciocínio circular, né? Pela definição, aquilo não tem como ser outra coisa. Não tem, por exemplo, o Kiko me perdoe, né? Como tem uma bola quadrada, porque a definição de bola não comporta essa forma. Então, são verdades interessantes, sim, as verdades matemáticas, mas dizem respeito a uma questão que é praticamente da linguagem, vocês entendem? Então, se estabelece a definição e a partir da definição você passa a ler aquele objeto por aquela definição. Por último, a gente tem as verdades chamadas necessárias, que são aquelas que a lógica nos força a acreditar, mesmo que você não queira. Por exemplo, ainda que eu duvide que eu existo e que eu pense, eu continuo pensando e existindo para poder exercer essa dúvida, inclusive. Então, ao tentar negar que eu existo e que eu penso, eu estou afirmando a minha existência e o meu pensamento, e isso é uma verdade que eu simplesmente não tenho como fugir. Ela é necessária.
Então, as verdades necessárias, elas são as verdades absolutas. As verdades substanciais são relativas a com quem elas acontecem. As verdades prováveis são aquelas em que você vê uma repetição, mas elas não são universais, tá? Não necessariamente. Necessariamente, inclusive, é uma palavra que remete à verdade necessária. Não sei se vocês já repararam isso. E a gente tem as verdades inegáveis, que são basicamente as verdades da definição daquilo que a gente fala sobre as coisas, dos nomes que a gente aplica às coisas. São 4 categorias diferentes, todas elas nós chamamos de verdade, mas elas estão em níveis diferentes, do mesmo jeito que os nossos estados da mente em relação à verdade são distantes uns dos outros. Ignorância, dúvida, opinião e certeza. A partir da próxima aula, a gente vai pegar um pouquinho sobre alguns temas filosóficos e alguns, não sei, eu diria paradoxos ou enigmas de filosofia, e a gente vai tentar interpretá-los a partir dessa luz, ok? Então, só para a gente conseguir fechar, assim como nos livros do Asimov, você tem as 3 leis da robótica que impedem um robô, por exemplo, de matar um ser humano, porque ele tem que se proteger, mas ele também tem que proteger as pessoas, e essas 2 regras não podem entrar em conflito uma com a outra, né? O nosso pensamento ele também funciona a partir de algumas regras, e não são regras opcionais. Simplesmente funciona assim, você tenta, inclusive, negá-las e você acaba utilizando, como no exemplo que eu falei, que é um exemplo até que remete a René Descartes, quando ele usa a sua dúvida metódica para poder pensar se ele realmente pensa, se ele realmente existe, e no final das contas ele não tem como fugir disso, ainda que ele negue. Tem 3 princípios que orientam o pensamento lógico, que são o princípio da causalidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. A gente vai falar um pouquinho sobre eles na próxima aula para poder linkar com isso daqui. E eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para alguém como introdução à filosofia, não como um monte de palavras bonitas, mas como uma construção de um sistema de interpretação da realidade. Valeu.